Olá, meu nome é Júlia e eu vou começar a apresentação do nosso grupo de Power BI. Aqui tem um sumário, então a gente vai ter a introdução, as aplicações, as ferramentas, Power BI e a resolução de um crime utilizando visualização de dados. Na introdução, primeiramente, o que é Power BI? O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence da Microsoft que permite coletar, analisar e visualizar dados de diversas fontes. Com ela, é possível criar relatórios interativos e dashboards dinâmicos, facilitando a interpretação de grande volume de informações. Né? A plataforma também oferece recursos avançados de análise e visualização, então eles têm várias opções de gráficos, né, porque o usuário realmente tem uma grande liberdade de definir como que ele quer visualizar esses dados, qual a melhor maneira de visualizar esses dados. O Business Intelligence é basicamente essa coleta, análise e visualização aplicada para o meio empresarial. Então, a gente pega esse grande volume de informações das empresas e tenta traduzir de forma com que a informação com que a gente trabalhe seja correta e seja de fácil visualização, para com que essa empresa consiga entender o que está ocorrendo e tomar decisões, né, sobre isso. Os KPIs, eles são índices de desempenho, então são métricas usadas para medir o sucesso de uma organização. Por exemplo, pode ser o lucro, a quantidade de vendas, o índice de satisfação do cliente, etc, 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 etc. E utilizando o BI, né, o Business Intelligence, junto com os KPIs, a gente consegue monitorar esses índices de desempenho de maneira visual e dinâmica, o que, claro, né, facilita a análise do desempenho em tempo real. Isso ajuda a identificar rapidamente as áreas de melhoria, ajustar estratégias e tomar decisões mais eficazes, que é o que toda empresa quer. Meu nome é Analice, eu vou falar um pouquinho sobre o uso de BI e visualização de dados para tomar boas decisões e como elas são usadas nos setores de vendas, marketing, financeiro e logística. No setor de vendas, pode ser usado para ajudar a identificar os produtos mais vendidos e as tendências de consumo, fazendo com que as empresas ajustem suas estratégias. Além disso, elas também podem ser usadas para prever demandas e explorar novas oportunidades de crescimento. Na área de marketing, essas ferramentas aumentam o impacto e a eficiência das campanhas através de uma análise mais detalhada do desempenho dos canais de comunicação. Com isso, é possível identificar os públicos mais engajados e as regiões com maior impacto. No setor financeiro, essas ferramentas são essenciais para monitorar e gerenciar recursos. Essas ferramentas ajudam as empresas a identificar oportunidades de redução de custos, monitorar fluxos financeiros e prever crises. Além disso, elas possibilitam uma análise aprofundada de investimentos e alocação eficiente de recursos, proporcionando um controle maior sobre o orçamento. E por último, o setor de logística. Nesse setor, essas ferramentas podem ser utilizadas para acompanhar o fluxo de materiais e otimizar a distribuição de recursos. Elas aumentam a eficiência nas operações de transporte e armazenamento, garantindo que os produtos estejam disponíveis no momento e local certos, fazendo com que os custos operacionais sejam reduzidos e melhorando a eficiência geral das operações. Bom, meu nome é Renato, eu vou estar falando um pouco sobre as ferramentas de visualização de dados, que entre elas está incluído o Power BI, que foi o que a gente se aprofundou no nosso curso. Então, basicamente, essa ferramenta ela serve para transformar informações complexas, vários dados, uma tabela de várias informações em gráficos, tabelas e dashboards interativos, para a gente conseguir entender e analisar melhor esses nossos dados. Primeiramente, é o QuickSight da AWS.
ele é focado em escalabilidade, ou seja, um grande volume de dados, principalmente focado no serviço de nuvem da AWS, que é o serviço de nuvem da Amazon, que muitas empresas já estão integradas com esse serviço de nuvem. Então, a gente consegue usar o QuickSight, que permite integrar com esse nosso da AWS e fazer análises mais rápidas. Agora, para o Google Looker Studio. Ele é uma ferramenta gratuita e acessível. Então, ela oferece uma integração nativa com o ecossistema da Google e a gente tem uma criação de dashboards com mais facilidade, etc. Agora, para o Power BI, ele vai se diferenciar com as funcionalidades avançadas de modelagem de dados, pela integração com o Microsoft e por sua interatividade, mais coisas que a gente vai aprofundar mais depois aqui na nossa apresentação. Agora, para a gente conseguir definir qual que é a melhor ferramenta de visualização de dados, vai depender de vários fatores e do que a empresa está querendo no momento. Então, vai depender muito do tamanho do time, da infraestrutura de dados, do orçamento disponível. Por exemplo, da QuickSight da AWS seria, se você já tivesse integrado com o serviço de nuvem da Amazon, seria melhor escolher a QuickSight da AWS, sendo que o Power BI ele vai se destacar por sua flexibilidade e as opções avançadas que eles conseguem distribuir para a gente. Eu sou a Bruna e agora a gente vai estar apresentando algumas das principais funcionalidades do Power BI. O diagrama de relacionamento é uma das funcionalidades mais importantes dentro do Power BI, porque ele mostra como as tabelas do dataset estão conectadas. Para isso, ele utiliza as chaves primárias e estrangeiras para definir as relações, permitindo que os dados sejam integrados de forma correta. Isso é muito bom porque vai ajudar na criação de análises e relatórios mais precisos, garantindo que a informação esteja sempre alinhada. Os relacionamentos no Power BI podem ser unidirecionais ou bidirecionais, o que vai definir como os dados fluem entre as tabelas. A cardinalidade aqui é outro ponto importante, porque ela vai definir como as tabelas se conectam. Por exemplo, de um para muitos, de muitos para muitos, ou de um para um. Por isso que a gente se atentar às configurações do relacionamento é fundamental para garantir uma análise precisa. Para isso, existem algumas boas práticas que devem ser seguidas, sendo as principais delas verificar a integridade dos dados, usar nomes claros para as tabelas e os campos, e evitar relacionamentos redundantes. Aqui do lado, nós temos um exemplo do relacionamento entre dados, onde a tabela plano de contas se relaciona com a cardinalidade 1 para 1 com a tabela contábeis, de dados contábeis. A narrativa inteligente é uma outra funcionalidade muito importante do Power BI, que vai gerar para a gente, automaticamente, textos explicativos a partir dos dados. Essa ferramenta serve para ajudar a complementar visualizações com informações mais descritivas, o que vai tornar mais fácil para que qualquer pessoa possa entender os insights, mesmo que ela não tenha uma experiência técnica na área. Bom, assim como outras ferramentas do Power BI, ela pode ser acessada através da barra lateral direita de ferramentas, ao clicarmos no ícone de narrativa inteligente, e ela vai gerar automaticamente a própria narrativa. Aqui nós temos um exemplo de narrativa inteligente sendo aplicada a um conjunto de dados de marketing. E aqui a narrativa inteligente ela vai estar fazendo justamente a descrição dos gráficos ao lado de maneira resumida e mais fácil da gente interpretar. Eu sou a Nathalie e eu vou falar sobre a transformação de dados, que no caso é um dos tópicos mais importantes, né? Porque sem ela a gente não tem uma análise confiável. No caso, a transformação de dados, ela envolve a limpeza, organização e a padronização dos dados para torná-los adequados para análise. Os dados inconsistentes ou mal formatados podem prejudicar na qualidade da análise e passar informações incorretas. Por isso que a transformação ela é tão importante para garantir a precisão e a confiabilidade das informações. O Power BI ele oferece uma ferramenta muito poderosa para fazer a transformação, que no caso é o Power Query. O Power Query
ele oferece recursos avançados de transformação de dados, ele permite que a gente limpe, combine e prepare os dados de forma rápida e eficiente. Então, no caso, a gente consegue tratar os dados duplicados, atributos faltantes, tipos de dados incorretos, entre outras transformações. Aqui, nesse slide, é um exemplo que eu fiz de transformação de dados, onde eu tinha uma coluna com mais de uma informação, no caso, ela tinha a informação do nome do vendedor e o CPF, e para minha análise, eu precisava que essas informações estivessem em colunas separadas. E eu consegui fazer essa transformação em apenas alguns cliques. Eu cliquei no botão de transformar dados, dividir colunas e dividir por delimitador, que foi só o tracinho. E isso ele já separou as colunas e as informações corretamente. Então, a partir daí, eu tive uma coluna com o nome do vendedor e outra coluna separada com o CPF do vendedor. Agora eu vou falar sobre a linguagem DAX. A linguagem DAX é de fórmula utilizada no Power BI. Ela permite que a gente crie medidas e faça cálculos complexos para análise dos dados. A vantagem dela é que ela permite análises personalizadas e cálculos avançados de forma eficiente. Para entender um pouco melhor, eu vou explicar no próximo slide. Aqui é um exemplo de um cálculo DAX, que no caso, para minha análise, eu precisava criar uma medida para calcular o total pago por projeto, considerando apenas os projetos que possuem uma data de início válida. Então, para isso, eu fui em criar medidas e usei a linguagem DAX para fazer esse cálculo. Então, no caso, ele calculou o total pago por projeto e ele filtrou apenas os projetos que tinham data de início válida. Então, com o cálculo DAX, a gente pode criar medidas que não tem no nosso dataset para ajudar na nossa análise. Por exemplo, o total pago por vendedor X, e entre outras medidas que a gente não encontra no dataset. Olá, eu sou a Gabriele e eu vou apresentar hoje como a gente consegue resolver um crime usando visualização de dados no Power BI. Os dados são fictícios, então os endereços, os números, o parque em si é tudo fictício. E para contextualizar, aconteceu um crime no parque de diversões de montanhas russas, em que Fred, que é a nossa vítima, ele foi assassinado enquanto ele estava em um dos brinquedos, enquanto ele passeava em um dos brinquedos. Então, a empresa que administra o parque, ela forneceu os dados para a gente, os dados do parque para a gente solucionar esse caso e descobrir quem é o assassino de Fred. Primeiramente, para a gente conhecer os dados, aqui tem uma tabela que mostra as nossas colunas. Aqui a gente tem os dados sobre as pessoas que estavam no parque no dia do assassinato. Então, a gente tem informações como primeiro, segundo nome, gênero, idade, altura, porque por ser um parque, né, eles medem a altura das pessoas para ir nos brinquedos. A gente tem o ID do brinquedo, o nome do brinquedo e a profissão também da pessoa. Isso de todas as pessoas que estavam lá no dia. Aqui uma visualização inicial dos dados. A gente tem primeiro um gráfico de barras que mostra a quantidade de viagens que tiveram nesses brinquedos naquele dia. A gente vê que é bem movimentado, né? Tem bastante viagens nas montanhas russas. Logo abaixo a gente tem uma série temporal que mostra a quantidade de viagens pela data e pela hora. Então a gente consegue ver que varia muito, né, durante
o dia, e até durante a noite a gente vê que tem uma caída ali na madrugada de 25 de setembro, né? A gente pode ver que é um parque 24 horas, que tem uma caída na quantidade de viagens na madrugada, que faz sentido, né? Mas aqui a gente vê as 24 horas em que aconteceu o crime, né? Que foi dia 24 e dia 25, o crime aconteceu no dia 25. E também temos uma tabela aqui na direita com o primeiro e o último nome das pessoas. E aqui, para a gente ver as viagens, cada uma fez, no dashboard a gente consegue descer essa barrinha e ver todos. E a gente consegue ver que são, no total, 6.387 viagens, né, feitas por todas as pessoas que estavam ali naquelas horas. E, primeiramente, para a gente começar a solucionar o caso, a gente tem que pensar em como diminuir a nossa lista de suspeitos, né? Quem a gente vai investigar. Então, a gente queria ver qual é a distribuição das idades das pessoas no parque aquele dia, para a gente ver se existiam crianças e retirar essas crianças dos dados, porque as crianças não conseguiriam cometer um crime. Mas a gente, olhando a distribuição, a gente vê que a gente tem só adultos a partir de 18 anos, e para não dizer que não tem nenhuma, a gente tem uma criança de 3 anos. Mas a gente não consegue diminuir muito o nosso espaço amostral aqui. Então, para a gente conseguir pelo menos ter uma lista de suspeitos, a gente olha quem estava com a vítima aquele dia no parque, né? Quem foi com ele no último brinquedo que ele foi, que é quem estava na cena do crime com ele, né? Então a gente vê o último registro do Fred no parque nesse brinquedo, Time Tangle 2000, no dia 25, né, às 3h30. Então, Fred foi assassinado ali por esse horário. E a gente vê aqui que quem estava com ele no mesmo brinquedo era Gary Baldi, que é o irmão mais novo do Fred. Johnny, que é um amigo, de certa forma, próximo dele. Johnny, ele era um atleta de hipismo, e aí Fred conseguiu um emprego para ele na empresa que ele trabalha. Então, Johnny ele é, de certa forma, próximo da família e dele. Temos o Major General, que é namorado da mãe de Fred, mas Fred, ele não gosta muito do Major, porque ele acha que o relacionamento entre a mãe e o Major é uma relação de interesse, porque a mãe, ela é viúva, então ela cuida de todas as finanças da família, da herança, de tudo. Então, Fred acha que tem certo interesse ali na relação deles. Temos a mãe de Fred, que estava com ele, Master Fluffington, que é o cachorro da família, e Salome, que é a mulher de Fred. A Salome, ela passava muito tempo sozinha. A Salome e o Fred não estavam em um bom momento da relação, porque Fred passava muito tempo viajando a trabalho, e Salome acabava ficando muito tempo sozinha em casa. Então a gente tem a lista das pessoas que estavam com ele, que foram com ele naquela hora na montanha-russa, e a gente tem que ver agora quem estava mais próximo dele do brinquedo. E para isso a gente vê um gráfico a gente tem um gráfico de linha, que mostra as alturas, porque essa montanha-russa, ela
as pessoas elas ficam em fila. E essa fila ela é ordenada pela altura das pessoas. Então, Fred, como era o mais alto, ficou por último, né? E aí a gente vê que a pessoa mais próxima do Fred, que tem a altura mais próxima, que ficou logo à frente dele, foi o Major General. Então, ele se torna o nosso primeiro suspeito, porque ele é quem estava mais próximo de Fred na hora do assassinato, né? Estava com ele lá no brinquedo, é o que estava mais próximo dele. Então, a gente foi procurar possíveis motivações, né, do porquê o Major General poderia ter feito isso, e a gente conseguiu os dados de transações bancárias das pessoas que estavam no parque, e aí, conectando o ID da tabela a tabela de informações de quem estava lá com a tabela de transações, a gente consegue filtrar certinho. E a gente consegue plotar um gráfico das transações bancárias dos suspeitos. Então, a gente vê aqui na linha verde, com o marcador de bolinha, que entrou bastante dinheiro na conta do Fred, né? A linha verde é a linha da conta do Fred, que entrou bastante dinheiro, também porque o Fred estava viajando muito, então ele provavelmente fazia vendas, né? Mas uma coisa curiosa que a gente observa nesse gráfico é a linha azul, que é a de Salome, a linha azul marcada com quadradinhos, que é a linha as transações de Salome, e a linha rosa com quadradinhos, que são as transações de Johnny, que sai um valor da conta de Salome e entra um valor igual, um pouco parecido, na conta de Johnny. E não é um valor baixo, né? A gente consegue ver aqui que é quase 200 mil que sai da conta dela e entra na conta dele. Enquanto na conta do Major General, que é o nosso suspeito, a gente não vê nada, né? Nada assim suspeito, nenhum dinheiro entrando, nenhum dinheiro saindo, mas esse comportamento das contas de Johnny e Salome chamaram a atenção. E então, voltando para os nossos conjuntos de dados, a gente olhou de novo e a gente percebeu que tinha um atributo chamado, que essa coluna, a penúltima coluna aqui, essa shoe boost, que ela é a altura da sola do sapato das pessoas. Então, a gente tem que levar essa altura em consideração na hora de calcular a altura no total, porque no dia que foi medido lá para eles entrarem no brinquedo, eles estavam com o sapato, né? Então, a gente tem que levar em consideração ela. E a gente criou uma medida, né? Uma coluna nova, em que a gente soma essas duas alturas. Então, a altura final vai ser a altura da pessoa mais a altura do sapato, para a gente ver realmente qual foi a altura medida naquele dia. E aí, plotando novamente o gráfico, a gente tem em vermelho a curva antiga, né, com a altura antiga que a gente tinha antes, e a curva verde é a altura nova calculada já considerando o sapato. E a gente vê que, na verdade, não era o Major General que estava perto do Fred no brinquedo, e sim o Johnny. Então, levando em consideração esse fato e aquela transação estranha da conta da mulher do Fred para a conta do Johnny, a gente pode ver que tem alguma coisa aí e que Johnny é o assassino porque ele é quem estava mais próximo do Fred e porque ele recebeu um dinheiro da mulher do Fred. Então, muito provavelmente, eles tinham, Johnny e Salome, eles tinham um caso, e talvez Fred tenha descoberto alguma coisa
E aí tem entrado com pedido de divórcio, Salome não queria se divorciar, não queria ficar sem nada, porque a gente viu que entrou uma grande quantidade de dinheiro na conta do Fred, né? Então ela não queria se separar e acabou pagando o Johnny para fazer esse serviço. E para confirmar essa hipótese, a gente pegou os dados de corridas de aplicativo somente do Johnny, né, que é o nosso ele é nosso culpado, nosso suspeito, primeiro suspeito, e as corridas de Fred, colocamos em um gráfico, e aqui a gente consegue ver, distribuído pelas datas. Em azul a gente fez corridas do Fred, em vermelho a gente fez corridas do Johnny. Então a gente vê aqui que dia 1º/7, Fred fez uma corrida da casa dele pro aeroporto, e já no dia seguinte o Johnny fez uma corrida, ele pegou um carro de aplicativo e foi da casa dele para a casa de Fred. Então, e a gente vê aqui que tem um padrão, né? Dos períodos em que o Fred estava viajando, Johnny ia para a casa dele, então que confirma que o Johnny e Salome tinham um caso, e provavelmente em algumas dessas vezes o Fred descobriu o caso e ele queria pedir divórcio. Então nós concluímos que o Johnny é o assassino de Fred. Aqui é o nosso dashboard final, que a gente tem todos os gráficos que usamos na nossa análise. E temos um botãozinho de solução ali em cima, que no dashboard, se passar o mouse em cima, mostra quem é o assassino. E é assim que a gente usa visualização de dados para solucionar um crime.